Olá, bem-vindo ao RL Cast, o podcast da RL.com, onde exploramos o mundo do empreendedorismo, da gestão e, claro, dos processos. Sou Rúbia Lima, fundadora e CEO da RL.com, e eu estou muito animada para esse primeiro episódio de hoje. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Rúbia Lima, especialista em processos, projetos e gestão operacional. Ao longo da minha carreira, tive a oportunidade de atender mais de 80 empresas, ajudando diretamente no gerenciamento de projetos, no desenvolvimento e na melhoria contínua de processos operacionais, para empresas de diferentes ramos de atuação. Então, prepare-se para mergulhar no mundo dos processos e descobrir como eles são a base para o crescimento e a excelência operacional do seu negócio. Vamos começar a jornada juntos e este é o RL Cast. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Renan Scheffer. E seus feitos notáveis. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a sua jornada, sobre a sua empresa, sobre o que você construiu até aqui. E trazer também, né, o objetivo é a gente trazer uma visão de como as finanças, os investimentos, têm tanta influência para a eficiência operacional e garantir que as empresas funcionem de forma muito sustentável. Eu vou apresentar rapidinho quem é o Renan, porque baseado nisso, né, gente, eu tenho que ler o currículo dele, porque é um pouquinho grande, mas ele resumiu. Renan é cofundador da Xfinc Advisor, que conecta soluções financeiras aos donos de negócios, com foco em estruturação de capital, olhando para o cenário atual do Brasil, com todos os desafios diários que os gestores enfrentam. Renan, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é um tema muito desafiador a gente falar sobre dinheiro, principalmente no nosso país. Existem muitas dúvidas, né, sobre captação de investimento, como que funciona isso. Eu, por exemplo, venho do mercado tradicional, então, para mim, às vezes, falar sobre isso é uma grande dúvida, né? Tipo, cara, o que é isso? Como que funciona uma captação? Como que isso pode ser para minha empresa? Isso é para minha empresa? Eu posso captar? Quem pode captar? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é a Xfinc, né? E como que isso funciona, como que a captação de recursos funciona para a galera entender um pouquinho mais. Claro, primeiro obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui. Primeiro convidado, ter a honra de ser o primeiro convidado. Número 1. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu acho que isso é legal. Adrenalina. Adrenalina. É o primeiro, assim, a gente fica mais emocionado. Uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, sobre a questão de captação de recursos, acho que de fato, as pessoas não entendem muito como é que funciona, mas o que a gente faz? A gente entende que para cada momento da jornada da empresa existe um mecanismo de captação de recursos mais adequado. Então, por exemplo, uma empresa tradicional que precisa investir em inovação, existe um caminho específico. Eu preciso, sei lá, financiar meu estoque, existe uma linha específica. Preciso financiar algum projeto. Para cada momento de tamanho de empresa, para cada tipo de uso de recursos, a gente entende que existe um caminho diferente para ser trilhado. E o nosso papel é justamente de fazer esse apoio, no sentido de ajudar a conectar essas soluções e ajudar a trazer os melhores termos e condições para cada empresa, de acordo com a sua necessidade. Porque no final do dia, o que a gente entende? Existe um incentivo muito forte no mercado financeiro para ter meta, etc. Então, nem sempre os interesses estão alinhados entre a empresa e o gerente de banco, etc. Então, a gente tenta justamente fazer com que esses incentivos estejam alinhados e que seja, de fato, o melhor negócio para o nosso cliente. Tem uma coisa que sempre me vem quando a gente fala de captação de recurso, que é assim, maturidade dos negócios, né, Renan? Então, às vezes tem negócios que eles já estão pouco maduros. Como que pode ter essa relação de maturidade de negócio com a captação de recursos? Porque tem empresas que são, mas às vezes não tem essa percepção, essa maturidade que eu falo, de entender como que esse recurso pode fazer com que a operação funcione melhor. Então, às vezes também tem gente que fala, preciso de dinheiro. Cara, será que você precisa mesmo? Será que você não tem outras formas? Então, eu queria fazer uma conexão um pouco sobre maturidade de negócios, né? Como que a maturidade tem a ver com essa captação de recursos? Acho que muito da maturidade vem na questão, principalmente, de processos, né? Porque, assim, uma empresa, ela pode ter, sei lá, 1000 funcionários e ser uma bagunça. Então, não necessariamente, se ela não tiver os processos financeiros que sejam minimamente organizados, não adianta nada lá, preciso de, sei lá, X. Mas, cara, será que tu realmente precisa desse X mesmo? Então, se ela tem uma vida financeira minimamente organizada, os processos dela rodando, ela consegue ter uma visibilidade maior até do que ela precisa fazer e como ela precisa fazer. E, por exemplo, uma empresa, preciso de dinheiro. Cara, mas tu tem as informações que eu preciso para passar para o banco?
para os fundos, etc. Sim. Então, no mercado financeiro existe uma questão muito forte de assimetria de informação, que é o quê? A empresa tem uma informação, só que essa informação ela não conversa com o padrão que o mercado financeiro, o mercado de capitais precisam enxergar. Então, normalmente, o que acontece? Pô, eu tenho um padrão de informação X na empresa, só que o banco, a Faria Lima, vamos chamar assim, Sim. quer um padrão Z. Só que essas coisas não se conversam. Então, obviamente, as coisas não batem. Ué, não vai dar nunca, certo? Não vai dar nunca. Porque, tipo, na minha percepção, assim, ó, eu tenho um conjunto de documentos que eu preciso para poder fazer essa captação. Então, só que aí a empresa, ela nem sabe como que ela tem que padronizar as coisas para submeter isso para uma captação. E como que você ajuda, por exemplo, as empresas no Brasil, por exemplo, eu vejo que falta muito essa maturidade nas finanças. Você entra dentro de uma área administrativa de uma empresa, ela fatura muito. Tem empresas que eu conheço que faturam quase bi. E, cara, e principalmente empresas familiares, né? Que tem um crescimento, tem volume de dinheiro, movimenta muita coisa, mas não tem essa organização financeira. E, às vezes, se fosse recorrer a um capital externo para poder trabalhar de uma forma mais sustentável ali, sem queimar caixa, podendo trabalhar com dinheiro, né, ali diferente, só que como o administrativo financeiro é muito despreparado, eles acabam não conseguindo recorrer a recursos. E é muito louco, porque poderia estar economizando, poderia estar fazendo várias outras coisas, né? É muito comum a gente ver empresas que estão começando, até um pouquinho mais avançadas, que o perfil do financeiro é amigo do dono. Caraca. Que é uma Sim. pessoa que, de fato, de confiança, que minimamente tem que ter confiança para cuidar do financeiro, mas que não é um especialista. Então, que a pessoa vai virando especialista ao longo da jornada. Então, já começa por aí. Sim. Uma pessoa que nem sempre tem um conhecimento necessário que sabe ou olhar para dentro, mas não sabe como olhar para fora, e vira meio que vira uma barreira nesse processo, porque pô, ou tem uma visão de um lado ou uma visão de outro. Então ela não sabe enxergar o que eu preciso ter e para onde que eu posso correr para buscar esse dinheiro. Pô, eu tô gastando, sei lá, 100, mas eu preciso de captar 20. Então, pô, será que esses 20 de fato são o que eu preciso? Porque às vezes as contas estão erradas. Sim. Então a gente vê muito as pessoas não ter esses processos bem desenhados, esses processos bem organizados. A probabilidade de dar errado nesse caminho é muito grande. E como que você... Qual que seria a sua orientação, assim, né, de preparação? Porque eu acho que quando uma empresa te procura, às vezes ela pode te procurar muito despreparada. E isso faz com que o seu trabalho, às vezes, poderia acontecer numa velocidade, né? Só que quando te procuram, você acaba tendo que estruturar algumas coisas para aí sim depois conseguir captar. Isso a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Então, como que você poderia orientar as empresas? Como que você poderia responder essa dúvida, né? Como que eu preciso me preparar para ir até o Renan e falar assim, cara, preciso de captar, e aí? Como que as empresas precisam chegar para pedir isso, para ir atrás dessa captação? Fazer o feijão com arroz bem feito, como a gente estava falando. Acho que assim, ter uma contabilidade bem organizada, ter contas a receber, contas a pagar organizado, saber de fato quanto que entra, quanto que eu estou gastando, da onde o dinheiro vem, para onde ele está indo. Acho que isso é a coisa mais básica que existe. Mas nem sempre a gente consegue fazer. Sim. Então, pô, ter uma contabilidade organizada, ter um processo financeiro minimamente organizado, saber o meu ciclo financeiro, ou seja, tipo, se eu vendo hoje, quanto que eu vou receber? Pô, mas se eu vou receber daqui a, sei lá, 30 dias, se eu tenho conta para pagar em 15, eu preciso saber como é que tá funcionando o meu fluxo de caixa. Sim. Então, ter minimamente um balanço patrimonial, um demonstrativo de resultado, um demonstrativo de fluxo de caixa, que muitas vezes o contador, às vezes, dá isso, ou até softwares de gestão, sei lá, tem diversos aí no mercado, que conseguem ajudar nisso. Alimentar esse software, eu acho que já é a primeira coisa. E ter isso municiado. Porque muitas vezes a gente chega... E assim, o sonho de consumo é uma empresa que já seja auditada. Isso facilitaria muito a captação, né? Nossa senhora, assim, é um dinheiro que... É um de volume não é baixo, assim, tô falando, sei lá, de 30 mil reais, 40 mil reais. Mas é uma coisa que se paga na primeira operação que é feita. E os processos que a auditoria vai exigir, o padrão de informação que a auditoria vai exigir, isso vai fazer com que a empresa amadureça bastante no sentido de governança, de estrutura,
Porque a auditoria, ela meio que vai dizer para o empresário o que ele precisa fazer ali, né? Ele meio que passa um pente fino e existe aquela coisa que a gente falou da eficiência, né? Porque, por exemplo, se eu chego para você falando, Renan, eu preciso captar e, né, eu tô nessa situação aqui. Mas se o empresário não tem clareza das coisas que estão acontecendo dentro da própria empresa, para quando ele chega para você com as informações mais estruturadas, você acaba, às vezes, não conseguindo buscar aquilo que ele tá precisando de fato, e às vezes pode ter um ruído muito grande ali de comunicação, porque você não recebe a informação completa e ele também não tem clareza se aquilo realmente é a direção mais adequada, né? Acho que o mais complexo é quando o próprio empresário não sabe direito para onde ele quer ir. Caraca. Então, não ter essa visão, de fato, é uma coisa bastante complicada. Só preciso... Cara, eu preciso de dinheiro. Sim, tá, mas... Pra quê, né? Calma, respira. Para que tu precisa? Quanto tu precisa? Tu vai usar para fazer o quê? Tu tem os números organizados da tua empresa? Tu sabe quanto tu tá gastando? Para onde tu tem esse dinheiro? Então, ter isso minimamente estruturado, esses processos rodando, é o mínimo que a gente precisa. E, assim, o nosso papel é justamente esse. Entender o momento da empresa e buscar o dinheiro da melhor maneira possível. Então, a gente está sempre do lado da empresa e a gente acaba ajudando os empresários a construir eu não vou falar que eu vou construir os processos, mas assim, eu vou ajudar ele a organizar um pouco a casa, a melhorar um pouco a rotina financeira dele, a estruturar algumas coisas desse mundo financeiro, para ajudar, de fato, ele a ter uma saudabilidade um pouco Sim, porque melhor. até porque se ele recebe o recurso ali, né, e essa maturidade do negócio no que tange de finanças não está ajustada, não está azeitada, de certa forma, basicamente... E assim, todo empresário fala, cara, todo mundo vai precisar de dinheiro. Dinheiro é uma coisa que, assim, qualquer pessoa que empreende precisa de dinheiro para fazer a operação acontecer. Então, muitas vezes, essa frase, eu preciso de dinheiro, tá. Mas não ter a visão estratégica é um grande problema, porque preciso de dinheiro, mas qual que é o próximo passo? Eu vou usar isso para fazer o quê? Né? Eu vou fazer isso para crescer, eu estou buscando capital para um projeto específico. E aí, Renan, quando alguém te procura na Esfinc, você consegue dar esse direcionamento? Como funciona assim? Cara, você percebe que o empresário tá bem perdidão, assim. Ele chega desesperado. Renan, salva minha vida, eu preciso de dinheiro, tô precisando e tudo. Como que você conduz, assim, caso alguém vá te procurar e falar, cara, eu tô precisando e eu gostaria que você me ajudasse a captar? Cara, a gente não faz mágica, assim, é muito comum as pessoas lembrarem que precisam de dinheiro quando a situação já não tá das melhores. Sim. Então, a gente não faz mágica. A gente não é uma casa de reestruturação financeira e por aí vai. Já participamos de algumas ao longo da minha carreira, do meu sócio, mas não é a nossa praia. Então, assim, se nem o próprio dono da empresa sabe para onde ele quer ir, não sou eu que tenho que dizer. Eu posso ajudar ele a fazer as provocações, fazer as perguntas para fazer com que ele chegue na conclusão que ele quer chegar, mas eu não vou dizer para ele, cara, vai por aqui. Eu não sou uma consultoria estratégica, eu sou uma consultoria de finanças. Sim. Então, o empresário chega pra gente minimamente sabendo o que ele precisa. Mas, assim, uma das coisas que a gente sempre fala, cara, não deixa para procurar quando a situação já tá ruim. Não procura no meio da tempestade, não deixa a tempestade chegar. Cara, mas isso é muito comum, Renan, porque eu sempre falo que o empresário brasileiro ele tem a síndrome do herói. Não sei se você já ouviu falar dessa síndrome. Que é assim, serviços de consultoria, de assessoria, e que muitas vezes o cara vai te procurar, naquele momento talvez ele não vai ser o momento para ele captar. Mas você consegue trazer para eles informações muito cruciais para ele poder ter um direcionamento. E aí, isso é um grande ponto, porque às vezes quando eles te procuram, a situação já não tá boa. E aí você vai procurar isso numa situação, num momento não bom, provavelmente as suas decisões não vão ser as melhores também, né? Assim, de novo, a gente tenta dar um suporte um pouco mais estratégico sobre o viés financeiro, mas não sou eu que vou... Eu faço as perguntas, mas eu não tenho como dar resposta por um negócio que não é meu. Sim. Para onde eu quero ir, eu sei. Mas eu não posso responder para isso pelo meu cliente, entendeu? Sim. Então, acaba sendo muito comum as empresas nos procurarem, assim, cara, preciso de dinheiro para daqui a 2 meses. Assim, cara, não é bem assim. A gente faz um processo de preparação, a gente
passou a fazer recentemente Então, me conta, como funciona o processo de captação, assim? Se você quiser trazer um case para exemplificar para o pessoal, tipo, de uma empresa que te procurou e como foi o processo até sair o capital e, enfim, o período depende muito. Pode trazer um case de sucesso, eu gosto de ouvir cases. Uma história legal. A gente tem algumas histórias legais de processos que já foram feitos e processos que estão andando. A gente, pelo meu relacionamento, pelo meu histórico, a gente transita muito em tecnologia. Pô, eu tenho 10 anos de finanças corporativas para empresas de tecnologia. E meu sócio acho que tem 20 e poucos anos, 20 Pouco anos tempo. de banco. Somando os dois dá quase 30 e poucos. Dá uns quase 40 Quase anos. 40 anos de experiência. Combinado. E assim, a gente já fez, cara, desde financiamento de M&A, de operações de 15 milhões, uma outra operação de 120 milhões, até operações de capital de giro mais básicas, até operações complexas, por exemplo, uma operação bastante emblemática que a gente está fazendo, fazendo uma operação estruturada para uma incorporação de cemitérios. Cara, essa história é muito boa. Essa história é fantástica. Essa história é muito boa. Porque é um negócio que, tipo assim, todo mundo quando pensa em captação de recursos, pensa em startup, pensa em tecnologia, já vai pensando nisso, né? Tipo, às vezes as pessoas... olha o Venture Capital, Venture Capital, exatamente. Falando, cara, eu tô... E no Brasil, assim, quando a gente fala sobre isso, às vezes as pessoas têm esse imaginário mesmo. Tipo, só empresas de tecnologia, empresas aí altamente escaláveis podem buscar captação de recursos. Mas esse caso aí, eu escutei um pouquinho, mas eu acho que seria legal você contar de como que o jogo da operação muda quando você entende a oportunidade de captar um recurso que pode mudar a história dessa empresa numa pegada de fazer ela acontecer de forma diferente. Esse caso ele foi bastante diferente. Primeiro pelo setor. Total, né? O setor funerário de death care é um setor bastante exótico aqui no Brasil. São poucas as operações famosas que a gente tem. Acho que tem, sei lá, um fundo no Brasil, dois que olham isso. Mas olham para um viés mais de concessão pública. E esse cara, ele é um cara que ele tem operações privadas, que ele compra as áreas, incorpora e vende, e presta serviço, etc. Só que o que ele fazia? Ele fazia um modelo de permuta. Ele trocava os terrenos em troca de uma participação numa empresa que ia operar aquele cemitério. Só que o que ele viu? Assim, cara, eu não consigo acelerar meu processo, eu consigo fazer um de cada vez e com o resultado, aí eu poderia pular para o outro. Então ele não conseguia acelerar e ele deixava muito dinheiro na mesa por essas permutas. Então o que a gente propôs para ele? Cara, vamos fazer uma estrutura que eu capto, sei lá, para 5 cemitérios de uma vez e aí a gente consegue te dar a alavancagem que tu precisa para injetar dinheiro na operação, crescer. E conforme for crescendo, gerando histórico, a gente vai aumentando esse volume de captação. É um negócio super interessante, né? O negócio do país. Ninguém vai parar de morrer, o negócio é altamente escalável. Cara, a gente brinca que assim, ninguém vai parar de morrer. Caraca. O NPS é alto, porque ninguém volta para reclamar. Ninguém volta para reclamar. Não tem churn. Não tem como ter churn. Então, assim, brincadeiras à parte. Cara, mas é muito legal. É um business que tem margem bastante alta, porque o modelo específico que esse cara montou, ele consegue ter um apelo muito de escassez. Então, ele vende algumas unidades muito caras para perfis AAA e outras mais baratas que só nessas AAAs que ele vende, ele já paga o custo todo do terreno e às vezes até da obra. Então, o resto, ele gasta, sei lá, coisa de 5, 6 milhões para um valor de venda de 60, 70. É monstruoso o negócio. Monstruoso. Então o retorno que ele tem acaba sendo muito grande. E aí a gente conseguiu para ele. O que a gente fez? A gente deu suporte para fazer a modelagem financeira, desenhou para ele uma apresentação, fazer um roadshow e foi fazer roadshow com fundos de investimento, com family offices, etc. Family offices são basicamente empresas de gestão de patrimônio que cuidam de dinheiro de famílias com bastante recurso. E a gente deu todo esse suporte nas conversas, porque ele tem uma vivência muito grande no setor dele, mas a gente brinca que a gente é como se fosse a tecla SAP entre o que ele fala, o que ele quer falar, com o que a Faria Lima quer entender. Putz, isso que eu ia falar, isso é um grande ponto, assim, quando esse caso
você contando, né, me dá uma sensação que o jogo mudou, né? O jogo vira na operação do cara quando ele consegue ter esse aporte. Deixa claro, a operação ainda não saiu, está Sim. para sair, mas tem tudo para dar certo. Mas basicamente é bem nessa visão, assim, né? Você consegue, quando você tem o planejamento, igual vocês estão tendo, tipo, de a visão e apertar a tecla SAP, isso pra mim é muito importante, porque às vezes, igual você falou, ele é muito especialista no ramo dele, ele é muito bom nisso. E aí, se ele fosse falar ele diretamente pra captar, ele não ia falar o que a galera quer ouvir, talvez, e talvez não iria levar... Talvez não saberia nem bater nas portas que precisaria. Uhum. Então, o fato do meu histórico, do meu sócio, do nosso time, é justamente de ter esses acessos, de conhecer as pessoas. Então, assim, só para dar uma noção, hoje, no Brasil, são 1.700 instituições financeiras com mais de 200 bilhões de reais de patrimônio de fundos de crédito para ser investidos só em pessoas jurídicas, em empresas. E aí, o que a gente normalmente provoca é, cara, quantas dessas 1.700 instituições te conhecem? Com quantas tu fala? Então, regra geral, quando o empresário ele fala com um banco, 2 bancos, e aí é com a gerente que é amiga da família, que é amiga da, sei lá, amiga não física. Então, o relacionamento ele acaba sendo muito pessoal, no sentido de é um amigo que está lá, isso ajuda, obviamente, mas não, a informação que precisaria chegar nesses caras, de novo, ela chega com uma simetria bastante grande. Então, o fato de a gente conseguir transformar o projeto desse cara, que de fato ele já está realizando, em um modelo de informação e padronização que o investidor precisa e pede, esse é um pouco do nosso trabalho. Então, e achar também, obviamente, os bolsos certos para bater. E eu acho que entra um ponto muito importante, que vocês são facilitadores, né? Eu tô pensando aqui bem, eu tô tentando fazer analogias com o que vocês são, né? Porque isso facilita muito a compreensão. Eu falo isso porque o meu papel hoje é ser uma facility. Quando eu falo de processo nada mais nada menos do que desenhar e colorir algo óbvio. E às vezes, quando a pessoa está muito envolvida no próprio negócio, ela não consegue enxergar as oportunidades, né? Então, como que você enxerga também que esse trabalho, né, ele tem um propósito maior? E aí, eu sempre gosto, que às vezes a gente fala muito do que a gente faz, e a gente às vezes não fala do porquê que a gente faz. E aí, eu ouvindo você falar, eu vejo um brilho no seu olho, não sobre a captação, mas sobre o quanto isso pode impactar. E aí, eu queria ir para um lugar mais profundo do seu negócio, que a gente já sabe o que o Renan faz. Mas por que o Renan faz isso? O que levou o Renan a ter brilho no olho para buscar essas captações que são tão... Cara, são muito... Igual a gente falou, pode mudar a vida de um negócio. E diante disso, a gente tem que fazer. Então, eu queria entender mais a profundidade, o que faz seus olhos brilharem quando você conta esses casos. Cara, essa é uma boa provocação. Isso é uma coisa que a gente está desenhando agora, tipo de missão, visão, valores, etc. Mas o que me levou a fazer isso é justamente de entender que as pessoas não sabem aonde que tem esse recurso e a cada real que a gente ajuda esses caras a pegar, eles vão gerar empregos, vão gerar inovação, vão gerar renda. Então, teve um momento na minha carreira que foi bastante emblemático, foi durante a pandemia. Durante a pandemia, a pandemia começou em março de 2020, então a gente teve ali um primeiro trimestre numa outra empresa que eu trabalhei, que estava rodando ok. Segundo e terceiro trimestres completamente travado. E no quarto trimestre a gente conseguiu voltar a emprestar dinheiro. Só que assim, o que para mim marcou bastante, eu falava pro meu time, que acho que na época a gente tinha, sei lá, eu tinha 15 pessoas junto comigo, que para cada real que a gente empresta nesse momento de pandemia, é uma vida que a gente salva, é o emprego que a gente mantém, é uma família que a gente ajuda a continuar trabalhando e é o empresário que a gente ajuda a salvar. Então, cara, visões políticas à parte, a gente até estava falando ontem no outro evento que a gente estava, da questão do Atlas carregando o mundo. Então, assim, no final do dia, cara, é um empresário que move a economia, é um empresário que vai gerar inovação, é um empresário que vai gerar emprego, vai gerar renda. Não é o Estado. Então, de novo, visões políticas à parte,
o meu papel é ajudar o empresário a alcançar o sonho dele, alcançar a meta dele. E, cara, obviamente, eu tô aqui para ganhar dinheiro, não sou... A gente não vive de brisa. Não aprendi a fazer fotossíntese ainda. A gente vive de dinheiro, não tem como. A gente pode ter o maior propósito, mas a gente vive de dinheiro. E o que eu acho importante, assim, né? Você conhece a minha história, você sabe de onde eu vim, né? Eu empreendi pela coragem no peito e sem recursos, né, Renan? Sem zero recursos. Quando eu comecei, eu tinha R$0 na carteira. Eu tinha um sonho grande, força de vontade e muito trabalho. E muitos empresários... Que é o principal. Cara, tem que ter muito... coragem. Tem um livro que chama, da Brené Brown, que é Coragem de Liderar. Porque pra você empreender, você tem que ter muita coragem. Porque não é brincadeira. E aí, quando você fala... É coisa de maluco. É coisa de doido, mas, né? Tamo aí. E uma coisa que eu acho importante é que, por exemplo, eu tive muita audácia, né? E eu arrisquei muito. Eu joguei alto, né? Pra estar aqui. E eu fico pensando que se... quantas empresas poderiam... Porque eu fui muito corajosa mesmo, fui no peito, mesmo sem ter recurso, fui fazendo. Mas quantas empresas poderiam estar gerando tantos impactos, poderiam estar transformando, se tivessem mais acesso a essas informações, e é por isso que a gente está aqui conversando, para trazer essas informações de captação de uma forma mais simples, né, para as pessoas começarem a despertar e começarem a entender que também podem buscar empresas como a sua para... enxergar se existe a possibilidade, para que isso possa levar essas empresas para outro patamar. E tá bem alinhado com o que você falou de propósito, né? Assim, acho que historicamente a gente tem no Brasil e no brasileiro que um preconceito com dívida, que é assim, dívida é ruim, medo. É um medo, que o banco vai tomar minha casa, que isso, que aquilo. Assim, cara, não é bem assim. Se tu souber usar, tem tudo para dar certo. É um dinheiro novo que tu vai injetar no teu negócio, tu vai crescer, aquilo lá vai ser pago com tranquilidade. Sim. Então, acho que a primeira barreira está na educação financeira das pessoas. Tipo, como que a gente faz para otimizar a estrutura de capital das nossas empresas? Uhum. Cara, finanças corporativas básicas, 1/3 de capital de terceiros com 2/3 de capital próprio. Básico. Obviamente, as composições, os percentuais, eles mudam ao longo da jornada. Mas, assim, ter essa visão de que dívida não é algo ruim é o primeiro passo. É desconstruir, né? É desconstruir, exatamente. Meu pai fala assim, por que eu tô te falando isso? Meu pai, ele tinha muito medo quando eu falei que eu ia empreender. Só louca, né? Tipo, louca. E quando eu falei pra ele os dinheiro que eu investia nos cursos, né? Coisa, ele falou assim, como assim? Como assim? Você tá doida? E aí entrou uma coisa muito importante que é uma frase que eu sempre pensei. A minha empresa precisa ter dinheiro. Às vezes, as empresas começam a trazer algum dinheiro e elas acabam sangrando as empresas. Então, eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer sobre finanças corporativas, né? Porque tem a ver com isso. Quando a minha empresa começa a dar dinheiro e aí a pessoa começa a sangrar a empresa. E aí, naquele momento, ela começa a ter uma defasagem ali para poder fazer os investimentos necessários, porque ela sangrou a empresa, e, consequentemente, ela vai buscar capital externo. Mas, cara, como que na sua percepção, isso pode entrar num... Cara, até que ponto a pessoa deve tirar capital da empresa ou deve deixar ali para ter um capital para reinvestir e, talvez, trazer um capital externo para somar aquilo, mas ter uma educação financeira, sabe? Para fazer a empresa funcionar de uma forma mais saudável. Porque, cara, a galera não sabe, todo mundo empreende muitas vezes sem saber nada sobre finanças. Então, orientações básicas, assim, porque eu acho que isso, às vezes, fica uma dúvida, né? Tipo, até que ponto eu posso tirar, até que ponto não. Dado que as pessoas, a maioria das vezes, empreendem sem essa estrutura toda que a gente tá falando. Né? Verdade. Primeira coisa, primeiro de tudo, jamais, em hipótese alguma, mistura CNPJ com pessoa física. CNPJ é uma coisa, as contas da pessoa jurídica são uma coisa, as contas da pessoa física são outra coisa. A partir do momento que essas coisas se misturam, a probabilidade de dar errado e de começar a ter problema financeiro é altíssima. Uhum. Então, saber separar isso, saber, eu tenho aqui um gasto com um cliente, vou sair para almoçar com um cliente. Beleza, é coisa da empresa? Então beleza, posso pagar a conta da empresa. Vou sair para jantar com a minha esposa. Não é da empresa. Minha esposa não é um cliente. Não é minha sócia. Então, cara, vou gastar na física. Questão de retirada, salário. Cara, tem que ser proporcional da empresa. Se a empresa está faturando
pouco, não adianta o empreendedor tirar tudo. Obviamente tem que ter uma questão de subsistência básica para ter um mínimo de dignidade, mas assim, é não misturar e não comprometer a segurança da empresa, porque no final do dia é aquilo ali que vai te dar a condição de chegar na renda que tu quer, de alcançar os sonhos que tu quer. Então, se fizer essa mistura, tem tudo para dar errado. Cara, e pensando no Brasil, que a gente tem muito mais empresas pequenas e médias do que grandes, é muito desafiador parar para pensar e falar assim, cara, quando você fala disso, não misturar conta física com conta jurídica, né? Quando as pessoas elas começam a empreender, como tudo começa muito misturado, né, Renan? Tipo, a pessoa se confunde muito ali quem que é a pessoa e a empresa. E aí, quando a gente começa a crescer, a empresa começa a se desenvolver, começa a tomar as pancadas, né? Então, eu queria que você trouxesse aqui também a sua experiência como empresário, como empreendedor, e como que para você, porque você vivencia na carne os desafios do empreendedorismo, os desafios de fazer as balanças entre esses universos, né? Só que você tem uma puta vantagem, que você tem um conhecimento. Cara, você tem um conhecimento e eu acho que isso acelera bastante. Mas eu queria ouvir de você, assim, como que você, Renan, vivencia isso dentro das suas empresas e balanceando essas coisas, assim, que, cara, ao mesmo tempo você tá ali, você fala, caraca, isso aqui é importante. E mesmo com conhecimento técnico, você também passa por desafios. Cara, assim, acho que, de novo, quando eu fui empreender, eu já tinha um conhecimento, eu já tinha uma vivência, por mais que essa seja a minha segunda empreitada como empreendedor. Na primeira eu quebrei, então já tive uma experiência ruim. Uma experiência bacana, saudável. Mas, assim, o fato de eu ter vivido com muitos empreendedores, de ter visto muita gente errando, e ter estudado bastante, me deu uma noção muito boa na hora que eu fui começar a minha jornada. Então, obviamente, eu saí de uma empresa que eu estava ganhando, sei lá, X, comecei a empreender, puta, quanto que eu preciso para viver, para pagar minhas contas de casa? Cara, beleza, eu preciso de X. Então, já tive uma queda de receita pessoal para conseguir, porque eu precisava que a empresa crescesse. Mas, cara... Eu consigo viver com menos para fazer a empresa ter mais dinheiro, né? Porque assim, vou ter alguns custos, vou ter que pagar contador, vou ter que pagar, sei lá, um advogado para fazer o primeiro contrato, vou ter que pagar imposto, vou ter que pagar, sei lá, trocentas coisas, mas que se eu conseguir botar isso no papel e saber quanto que eu vou gastar, eu consigo pelo menos me planejar para não comprometer as coisas. Mundo ideal, a pessoa começa a empreender ou normalmente com uma multa rescisória de um emprego, com seguro garantia, com FGTS da vida. Uhum. Então, assim, não recomendo ninguém a começar do zero só na cara e na coragem. Oi. Tipo isso, mas é isso. Existem pessoas que fazem isso por questões de necessidade, mas... O meu foi necessidade mesmo, não tinha opção não. Exato. Então, que bom que deu certo. Mas ter no mínimo um colchãozinho ali que garanta, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses... é o mínimo para conseguir ter uma segurança e tranquilidade para começar a rodar um negócio. E, assim, o fato de eu ter essa educação, de ter visto bastante coisa, foi o que eu saber fazer essa separação para conseguir não confundir as coisas. E, ter um sócio ajuda bastante, porque, cara, é uma questão ética. Eu não vou misturar as contas para comprometer a minha relação societária com a pessoa que está do meu lado, na trincheira comigo. Então, é uma questão até de ética, né? E até porque eu vivencio muito dentro de empresas, né? E o quanto eu já vi situações de sociedades serem completamente comprometidas por causa do dinheiro. Né? Então, assim, o dinheiro é uma coisa tão delicada, porque, assim, ao mesmo tempo que ele pode fazer o seu negócio ir para outro patamar, ele também é um fator de vários conflitos dentro das organizações. Então, quando você tem o conhecimento de como funciona essa movimentação do dinheiro, tecnicamente falando, né, isso ajuda até mesmo os sócios a entenderem melhor a alocação daquilo, o porquê que eu tenho que tirar menos, porque que, cara, eu vou ter que dar um jeito de viver com menos, porque a empresa precisa ter isso. Então, se eu tô tendo, é prolabore, é só participação de lucro,
lucros. Se eu tô full time na empresa, eu vou ter um prolabore. Ah, não, se você não tá full time, se você não dedica 100%, putz, então não vai ter. Você vai ter. So sorry, não vai ter direito a prolabore. Então, eu acho que esse conhecimento das finanças, eu acho que se as pessoas entenderem a importância disso e desde o primeiro momento deixarem os acordos e os combinados muito bem feitos, a clareza dos próximos passos, a clareza do que vai ter que ser aberto mão ali no começo para depois chegar no next step. E aí tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante que eu queria te fazer, cara, que foi assim, as empresas dos setores tradicionais, né? Quais são as dicas que você pode dar para empresas dos setores tradicionais que estão começando a descobrir essa outra oportunidade para ir captar, né? Tipo, quais seriam essas dicas? Então, como empresas que operam nos setores tradicionais, elas podem inovar nas abordagens para realmente começar a captar recursos para poder fazer os negócios acontecerem. Porque são negócios, às vezes, sólidos, né? São negócios que já têm um peso, né? Então... acho que... Primeiro de tudo, questão de processo, ter essa questão financeira organizada. Se tu estiver bagunçado, não adianta. Não adianta te procurar, né? E outra coisa é fazer com que os relacionamentos com o mundo financeiro, com bancos, instituições financeiras, etc., eles aumentem. Porque isso leva tempo. A gente tem no Brasil uma questão de que banco só vai emprestar mediante relacionamento. Então, de novo, são 1.700 instituições financeiras do Brasil, entre fintechs, etc. Mas a gente normalmente se relaciona com uma, duas. Então, para eu construir um relacionamento, leva tempo. E o fato que isso exige uma dedicação um pouco grande de, cara, tem que tomar cafezinho com o gerente, tem que mandar os números atualizados, tem que contar uma historinha, dizer o que está acontecendo. E nem sempre a gente está afim de fazer, nem sempre a gente tem tempo de fazer. E o fato também que, preciso conhecer instituições financeiras, ter minha vida organizada, e que, obviamente, também o Google ajuda bastante. Preciso de capital de giro, preciso de dinheiro. O Google vai te dar alguma informação, mas saber que existem mais opções no mercado, além do capital de giro do banco, já é o primeiro passo. E assim, buscar informação, acho que para tudo na vida é essencial. Eu não vou conseguir evoluir em nada se eu ficar só sentado atrás da minha cadeira, atrás da minha tela, sem pesquisar nada. Só ficar no meu dia a dia olhando a operação. Mas sabe uma coisa que eu fico pensando? Por isso que eu falo, né? Eu sou apaixonada por operações e eu falo que a operação ela é o diferencial das empresas, né? Mas para a sua operação, de fato, ser aquilo que você espera que ela seja, meu sonho é minha operação funcionar mais redonda, a minha operação ser mais eficiente. Você falou uma coisa muito interessante, não adianta você ficar atrás da cadeira achando que as soluções elas vão vir e a sua operação vai ser ajustada assim do dia para a noite. O empresário precisa ter essa atitude de buscar conhecimento com pessoas sobre assunto que talvez ele não domine tanto e enxergar o universo de possibilidades que está orbitando a ele. Porque eu acho que toda vez que a gente pensa em fazer a nossa operação funcionar melhor, sei lá, se eu devo captar recursos, eu tenho que ir nos especialistas. E existe aqui no Brasil que a gente começou a falar lá atrás sobre a síndrome do herói, né? Eu acho que existe muito problema com relação, às vezes, ao ego dos empresários, que eles acham que eles vão resolver tudo sozinho. E você, como eu, a gente entrega serviço, né, Renan? E quando você contrata serviço, você tem uma coisa muito legal, que é você encurta o tempo, você ganha tempo. Porque você vai num especialista e esse especialista fala assim, cara, você tem... É a mesma coisa do médico. Olha o que eu ia falar. Você leu os pensamentos? É a mesma coisa do médico. Você virar pra você e falar assim, Renan, não, deixa eu abrir sua barriga aí. Você vai falar assim, tá louca, de jeito nenhum, aí. Você não é formado em medicina, como você vai abrir minha barriga? Mas eu tô falando que eu sei. E eu acho que entra muito essa coisa, assim, de... Às vezes, o empresário ter essa resistência de ir no especialista e às vezes, confiar em pessoas que dizem que acham que sabem alguma coisa. E eu acho que, hoje em dia, isso é um grande problema. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua percepção aí de como especialista e como que você, como especialista, pode encurtar, às vezes, uma jornada e fazer o cara, às vezes, virar uma chave importante, né? Assim, o exemplo do médico, para mim, é perfeito. Adoro. Porque... se eu tô doente, se eu tô passando mal, eu vou procurar um médico, não vou procurar sei lá... Açougueiro. Não vou na padaria porque eu tô doente. Não vou buscar um médico, vou buscar um especialista. Sim. O mesmo vale para todas as áreas da nossa empresa. Assim, se eu tenho uma deficiência que eu preciso resolver,
ou eu vou estudar e vou melhorar, ou eu vou trazer alguém que me encurte esse espaço, essa curva de aprendizado. Sim. Então, o fato é, se existem pessoas que podem me ajudar, por que não ter essas pessoas por perto? Ah, mas vai custar caro. Sim, cara, não. Talvez o tempo que tu fosse gastar para aprender, desenvolver, para depois construir esses processos, resolver essa demanda. Aprender a comunicar com os fundos, aprender a falar a língua deles. Aprender a conhecer, sei lá, 200 fundos, que é o que a gente conversa hoje, bancos e fundos. Isso leva tempo, Sim. Não é do dia para a noite. Pô, eu levei 15 anos para construir esse relacionamento que eu tenho hoje. O meu sócio, 25 anos. Então, não é do dia para a noite que a gente consegue fazer isso. Então, obviamente, fazer o background check para saber com quem que a gente está lidando é super relevante, ter referência, mas a questão da confiança, ela é acreditar que eu não sou um herói, que existem pessoas que estão ali para me ajudar e que eu preciso confiar em alguém para poder me ajudar. Obviamente, pô, tu vai fazer uma cirurgia na barriga ouvindo um especialista? Não. Não, de jeito nenhum. Vou conversar com 1, 2, 3, o que eu me identificar mais, que se tiver uma rota que eu de fato acredite que seja mais saudável para mim, para minha empresa, é o que a gente vai seguir. Então, assim, eu não tenho uma resposta pronta para um problema de um cliente meu. Meu papel é apontar caminhos potenciais para determinados problemas. Então, pô, Renan, precisa de dinheiro. Tá, pra quê? Pô, dá pra fazer isso, isso e isso. Vou pegar o exemplo do cemitério. A gente apontou pra ele uns 3, 4 caminhos e dali a gente foi para resolver optou por 2. Desses 2 a gente tá fechando pra 1. Então não existe uma resposta pronta. Eu não vou tentar enfiar um quadrado num triângulo. A gente vai tentar sempre construir junto com o cliente aquilo que é melhor para ele. E Renan, assim, pra gente já tá chegando no nosso final aqui, o que você gostaria, assim, de deixar de mensagem, assim, para as pessoas que estão, às vezes, nessas dúvidas e, cara, porque, assim, uma coisa que acontece muito é quando a gente tá nesse meio de fazer acontecer ali, de empreender, bate às vezes um desespero, né, assim, a gente fica tipo, caraca, meu Deus, tá tudo bem, mas não tá tudo bem, e eu falo que empreender é uma montanha-russa, assim, tem dia que tá tudo bem, daqui a pouco tá tudo péssimo, aí tá tudo bem de novo, e tá tudo péssimo de novo, e tá um caos, e o que você deixaria, assim, pro cara, você fala assim, cara, agora é o momento de eu trocar uma ideia com o Renan, tem alguma coisa que você poderia deixar de mensagem pra... Cara, se você estiver sentindo isso, passando por isso e isso, talvez venha conversar comigo aqui nessa circunstância, que talvez eu possa te trazer uma calmaria e um direcionamento. Assim, acho que saber que existem pessoas que estão lá para nos ajudar nessa jornada é essencial. Então, pô, existem pessoas como eu, existem pessoas como tu, existem outros especialistas e isso vale não só para a questão empresarial, mas para a saúde financeira, para a saúde mental, para a saúde física. Obviamente não sou a pessoa mais saudável do mundo, mas cuidar da nossa saúde é essencial para que isso respingue para a nossa empresa. Porque se eu não estiver bem, a minha empresa não vai estar bem. Então, pô, não deixe para procurar ajuda quando as coisas estão explodindo. Então, procurar ajuda, não necessariamente quando eu estou bem, mas procurar ajuda... enfim, procurar ajuda, ponto, é o melhor caminho, porque a gente não vai resolver os problemas, não vai aprender ficando sempre no mesmo lugar, nos mesmos ciclos, conversar com pessoas diferentes, conhecer pessoas diferentes, estudar, procurar especialistas, e assim, não é porque fez uma reunião com a gente que vai, tá aqui a nota fiscal, não, a primeira coisa que a gente faz é sempre para entender o problema do cliente, para ver se eu posso ajudar, não necessariamente eu posso ajudar, então, pô, cara, acho que quem vai te ajudar aqui vai ser o fulano de tal. E a gente conversa pro fulano de tal, não tem problema. E sabe uma coisa que eu acho muito interessante, fechando assim, que no Brasil existe uma grande resistência de contratação de serviços, né? Fora do Brasil, isso já é muito comum e a Ásia agora tem contratado muito especialistas, né? Que a gente fala Talent as a Service, que são especialistas que chegam na organização e passam um pente fino e conseguem trazer uma solução mais ágil, porque já tem a experiência, já tem o background daquilo. A curva de aprendizado. Exatamente. E aqui, assim, eu acho que a gente está passando por esse momento, porque a gente está vendo que dentro das empresas, as empresas estão crescendo muito rápido e as pessoas às vezes não se desenvolvem na velocidade que a empresa se desenvolve. E aí a gente tem aí uma grande oportunidade, né? As empresas de consultoria, querendo ou não, é uma consultoria, né, de captação de recursos. Nos próximos 5 anos, o nosso mercado tende a ir para 25 bi. Né, ano. É uma coisa bizarra.
É um negócio assim, são dados assim que eu tenho estudado. E isso tá vindo porque as pessoas não estão acompanhando o crescimento das empresas. E nós, enquanto especialistas, né, nós conseguimos ajudar muito as empresas a levar para o próximo nível em menos tempo. Então, eu espero muito que os empresários brasileiros tomem cada vez mais consciência e procurem os nossos trabalhos, procurem pessoas que talvez vão encurtar o sofrimento. Porque, cara, tem duas formas de a gente aprender. Ou a dor do crescimento, ou a dor do arrependimento. A dor do crescimento é você procurar aqueles que podem te ajudar a chegar mais longe. E a dor do arrependimento é você achar que você é um herói e que você vai fazer tudo sozinho, que você não precisa de ninguém. É aquela frase manjada, né? Sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Cara, e eu acredito total nisso, né? À toa que poucas pessoas sabem, né? Mas eu conheci o Renan em 2020, gente. Então, em 2020, no meio da pandemia, o Renan me enxergou e eu nem sei como que você me conheceu, cara. Também não lembro. Não lembro como que a gente se conectou. Mas eu agradeço muito, porque quando o Renan, ele me chamou para uma primeira live da minha vida, foi você que me chamou. E foi muito legal isso. Eu nunca tinha sido chamado para uma live e o Renan me chamou para minha primeira live em 2020. Acabei de chegar em São Paulo. E foi muito marcante porque eu entendi naquilo, né, que a parceria, as pessoas te apoiarem, pessoas com outras experiências te ajudam a chegar mais longe. Então, como empresária, eu sou muito aberta a essas trocas e essas trocas me fizeram chegar aqui. Então, não só na questão de captação de recursos, mas também na troca de experiências e na abertura para ouvir pessoas que talvez possam te trazer um novo cenário, né, de vida e de negócios. Mas, Renan, cara, eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço o convite. Por esse momento, né, por você ser o primeiro convidado aqui, então isso é muito marcante para mim, é muito especial. E eu tenho certeza que o que você está construindo, né, na sua empresa e você ter assumido esse desafio de empreender, que a gente já trocou ideia nos bastidores, que não é brincadeira, você tem hoje uma habilidade e um talento que eu tenho certeza que vai transformar a empresa de muita gente ainda. E eu acredito nisso e eu vejo o brilho no seu olho. Então, conte comigo sempre, conte com a Rúbia, conte com o meu CNPJ, conte com o meu CPF, para estar sempre apoiando, porque a gente precisa de gente que acredita e que está disposto a impulsionar e levar as coisas para o próximo nível. Então, fico muito feliz em ter você comigo nessa jornada aí. Faço das tuas palavras a minha. Obrigado pelo convite. Uma honra ser primeiro convidado. E, cara, tô aqui para ajudar. Tamo junto. Tamo junto. Obrigada. Obrigado. Gente, é isso. Muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio aí, que vão vir várias novidades, várias coisas novas. Só estamos começando, mas temos uma longa jornada de aprendizado e conexões entre operações, processos e eficiência operacional. Obrigadão. Até a próxima.